Não sei se alguém aqui vai acreditar no que aconteceu comigo, mas preciso contar porque até hoje não consigo dormir direito quando lembro daquela noite. Era uma terça-feira de agosto, tava um frio danado e uma chuvinha fina não parava de cair. Como sempre, cheguei no cemitério às 6 da tarde para começar meu turno da noite. Trabalho aqui faz tempo, já são mais de 15 anos cuidando dos falecidos e todo mundo me conhece. A Dona Maria da portaria até deixou um café quentinho para mim naquele dia, coitada. Nem imaginava o que ia acontecer depois. O zelador, que estava saindo do turno dele, me avisou que tinha uma exumação para fazer, daquelas bem antigas. Aí eu pensei com meus botões, hoje vai ser uma noite longa. Não que eu tivesse medo, que Deus me livre, mas esse tipo de trabalho sempre dá mais serviço, ainda mais com esse tempo ruim. Fiquei lá na guarita esperando dar 11 horas, que é quando o movimento acaba e a gente pode trabalhar sossegado, sem ninguém olhando. Quando deu a hora, peguei minhas ferramentas e fui para o jazigo. Nossa Senhora, nunca vi um túmulo tão abandonado. Estava todo coberto de lodo, as letras da lápide quase não dava para ver de tão gastas e tinha umas plantas crescendo por todo lado. Era um daqueles túmulos bem no fundão do cemitério, perto do muro que divide com a mata. Nessa parte mais antiga, as luzes nem funcionam direito. Só tinha aquela lamparina fraca piscando de vez em quando. O resto da iluminação vinha da lua, quando ela aparecia por trás das nuvens. Comecei a limpar em volta do túmulo e percebi uma coisa estranha. Tinha umas marcas diferentes na terra, parecendo que alguém tinha mexido ali há pouco tempo. Mas não podia ser, porque aquela área estava fechada fazia anos. Ninguém entrava ali além de mim e do outro coveiro que estava de folga naquele dia. E outra coisa que me chamou a atenção. Tinha um cheiro diferente no ar. Não era aquele cheiro normal de cemitério velho, não. Era um cheiro doce, meio enjoativo, que eu nunca tinha sentido antes. Com muito cuidado, comecei a abrir o túmulo. O trabalho é pesado, sabe como é? Tem que tirar aquelas placas de concreto uma por uma. Já passa da meia-noite quando finalmente consigo chegar no caixão. E foi aí que percebi que tinha mais coisa errada. Normalmente, quando a gente abre um caixão antigo, os restos mortais estão sempre quietinhos no lugar, do mesmo jeito que foram enterrados. Mas esse, nossa, me dá até um arrepio de lembrar. Os ossos estavam todos fora do lugar, como se a pessoa tivesse se mexido muito ali dentro antes de virar só osso. Na hora fiquei pensando que podia ser por causa do terreno que tinha cedido, ou vai ver era bicho que entrou, sei lá. A gente sempre tenta achar uma explicação normal para essas coisas, né? Mas aí comecei a juntar os ossos para colocar na urna nova, como manda o procedimento, e foi quando senti aquele peso nas costas, aquela sensação ruim de que tem alguém te olhando. O ar ficou tão pesado que mal dava para respirar, mesmo com o ventilador ligado na sala onde eu estava organizando tudo. Resolvi fazer uma pausa para tomar um café e esfriar a cabeça. Quando estava voltando para a sala, ouvi um barulho estranho vindo lá de dentro. Parecia um gemido baixinho, desses que a gente ouve quando alguém está com muita dor. No começo achei que era o vento batendo em alguma janela velha, porque isso acontece direto aqui. Mas aí o som foi ficando mais alto, mais claro, como se tivesse alguém andando e gemendo ao mesmo tempo. Fiquei parado ali na porta, sem saber o que fazer. Meu corpo todo tremia, minhas pernas ficaram moles e o café que eu tinha tomado começou a revirar no estômago. Criei coragem e acendi a luz da sala, mas não tinha ninguém lá. Só que quando olhei pela janela em direção ao cemitério, meu Deus do céu, até hoje não sei explicar direito o que vi. Lá na janela, vi uma coisa que nunca vou esquecer. Tinha uma pessoa andando entre os túmulos, usando umas roupas antigas, igualzinha às que tinham sobrado no caixão que eu estava exumando. Era uma roupa preta, toda formal, daquelas que o pessoal mais antigo usava em velório. A pessoa andava devagar,
meio cambaleando, e toda hora parava, olhava para os lados e falava um nome que eu não conseguia entender direito. O jeito que ela se movia não era normal. Parecia que estava procurando alguma coisa. E o pior é que mesmo com aquela escuridão toda, dava para ver que a figura não tinha um rosto normal. Era mais como uma sombra, sabe? Fiquei ali paralisado, querendo gritar, mas sem conseguir fazer barulho nenhum. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Tentei me beliscar para ver se não estava sonhando, mas não adiantou nada. As mãos da figura eram compridas demais para o corpo dela, e elas se moviam de um jeito estranho, como se tivessem vida própria. Ela continuava andando entre os túmulos, agora um pouco mais perto da sala onde eu estava. O gemido foi ficando mais alto, mais sofrido, e aquele nome que ela chamava começou a ficar mais claro, mas eu ainda não conseguia entender direito. Nessa hora, a lamparina do corredor começou a piscar mais forte, fazendo aquele barulho de energia falhando. Aí aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais apavorado. A figura parou de repente, virou a cabeça devagar na direção da janela onde eu estava e ficou parada me olhando. Juro por tudo que é mais sagrado. Senti o ar gelado passar pelo meu corpo todo, como se tivesse levado um banho de água fria. Na mesma hora, larguei tudo que estava fazendo e saí correndo dali. Nem lembro direito como consegui chegar na guarita, só sei que corri tanto que meu peito parecia que ia explodir. A Dona Maria já tinha ido embora fazia tempo e eu fiquei lá sozinho, tremendo que nem vara verde, rezando tudo quanto é oração que conhecia. Fiquei pensando se devia ligar para a polícia, mas o que é que eu ia dizer? Que tinha visto uma assombração usando as mesmas roupas de um defunto? Iam achar que eu estava maluco, ou pior, que tinha bebido em serviço. Acabei ficando ali mesmo até amanhecer, sem coragem de voltar para terminar o trabalho. Quando o sol nasceu, voltei para a sala mortuária para pelo menos guardar as ferramentas. Tava tudo do mesmo jeito que eu tinha deixado. Os ossos ainda espalhados em cima da mesa, mas aquele cheiro doce e enjoativo tinha sumido. Passei uns 3 dias sem voltar para o trabalho. Inventei que estava doente. Mas toda noite eu sonhava com aquela figura e sempre acordava ouvindo aquele nome sendo chamado. Até que não aguentei mais e decidi voltar, porque precisava entender o que tinha acontecido. Quando cheguei, fui direto procurar o livro de registros antigos do cemitério, aquele que tem o nome de todo mundo que foi enterrado ali. E foi aí que descobri uma coisa que me deixou ainda mais assustado. O nome que a figura ficava chamando era de uma pessoa que tinha sido enterrada naquele mesmo cemitério uns 50 anos antes. E não era em qualquer lugar não, era bem ali perto do túmulo que eu estava exumando, só que do outro lado do corredor. Fiquei uns bons minutos parado ali, olhando aqueles livros velhos, tentando entender o que tudo aquilo significava. Foi quando o zelador mais antigo do cemitério, que estava chegando para o turno dele, me viu mexendo nos registros e veio perguntar o que eu estava fazendo. Contei tudo para ele, cada detalhe do que tinha acontecido naquela noite. Pensei que ele ia rir de mim ou achar que eu estava inventando história, mas não. Ele ficou sério, coçou a cabeça e sentou do meu lado. Aí ele me contou que há muitos anos, antes dele começar a trabalhar ali, tinha acontecido uma história triste. Um casal foi enterrado em túmulos separados por causa de uma briga de família. O marido num lado do corredor, a esposa no outro, bem onde eu estava fazendo a exumação. Segundo ele, às vezes alguns funcionários mais antigos falavam que ouviam vozes e passos por ali. Mas ninguém nunca tinha visto nada como o que eu vi. Depois daquele dia, as coisas começaram a acontecer de um jeito ainda mais estranho. Toda vez que eu passava perto daquela área do cemitério, principalmente nas noites de chuva, começava aquele gemido de novo. A figura continuou aparecendo por mais algumas noites, sempre do mesmo jeito, sempre chamando o mesmo nome. Mas aí, assim, do nada, tudo parou. Foi como se aquela alma tivesse finalmente encontrado o que tanto procurava.
Até hoje trabalho no cemitério, continuo fazendo minhas exumações, mas nunca mais mexi naquela área. E sempre que alguém precisa fazer algum trabalho por ali, eu aviso: cuidado com os túmulos do casal separado. Tem coisa nessa vida que a gente não consegue explicar, e essa é uma delas. Só sei que depois daquela noite, passei a acreditar que nem sempre a morte é o fim de tudo. O tempo foi passando, e mesmo depois de tantos anos, essa história ainda me arrepia dos pés à cabeça. Aqui no cemitério, a gente aprende a respeitar essas coisas que não têm explicação. Os funcionários mais novos às vezes me perguntam por que ninguém mexe mais naquela área, e eu sempre conto essa história para eles do mesmo jeito que estou contando aqui. Tem gente que não acredita, dá risada, mas é só passar uma noite de plantão aqui para ver que não é brincadeira, não. O zelador que me contou sobre o casal já se aposentou, mas antes de ir embora, me mostrou uma foto antiga que ele guardava. Era o túmulo dos dois, ainda novinho, com as famílias cada uma de um lado do corredor, sem se misturar nem na hora do enterro. Essa foto ele deixou comigo, mas não gosto nem de olhar para ela. Hoje em dia, aquela parte do cemitério continua abandonada. As plantas cresceram tanto que mal dá para ver os túmulos direito. De vez em quando, principalmente quando o tempo está fechado, igual naquela noite, a gente ainda ouve uns barulhos estranhos vindo de lá. Mas ninguém nunca mais viu a figura andando entre os túmulos. Sabe o que eu acho? Que depois que eu descobri a história do casal, aquela alma encontrou o que procurava. Vai ver, só precisava que alguém soubesse da história deles, que alguém entendesse porque ela ainda estava ali, procurando sem descanso. É por isso que estou contando isso aqui. Não é para assustar ninguém, não. É só para deixar registrado que tem coisa nesse mundo que a gente nunca vai entender direito. E que às vezes o amor é tão forte que nem a morte, nem briga de família consegue separar. Aquela manhã de abril começou diferente das outras no cemitério. Eu lembro bem porque era dia de finados e desde cedinho já tinha gente chegando para acender vela e rezar para os seus entes queridos. O dia estava meio fechado, com aquelas nuvens pesadas que fazem a gente pensar que vai chover a qualquer momento. Eu tinha chegado mais cedo para deixar tudo arrumado, porque em dia de finados o movimento é grande, né? Minha patroa, a administradora do cemitério, sempre pedia para a gente caprichar na limpeza nesse dia. Então, lá estava eu, varrendo as folhas secas dos caminhos entre os túmulos, arrumando os vasos de flores que o vento tinha derrubado durante a noite. O cheiro de vela e incenso já começava a tomar conta do ar, misturado com aquele cheirinho de terra molhada que sempre tem de manhã. Eu estava ali, fazendo meu serviço como todo dia, depois que perdi meu emprego de recepcionista e precisei aceitar esse trabalho de coveira para sustentar minha família. Foi quando aconteceu uma coisa que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Eram umas 9 horas da manhã. Eu estava limpando perto daquela parte mais antiga do cemitério, onde tem aqueles túmulos bem antigos, sabe? Aqueles que já estão meio esverdeados pelo tempo. O lugar estava mais vazio, porque o pessoal prefere ficar nas partes mais novas do cemitério. Aí foi que eu vi, entre os túmulos, um menino pequenininho correndo. No começo nem dei muita importância, porque em dia de finados sempre vem família inteira visitar, né? Mas depois percebi que tinha algo estranho, porque não tinha nenhum adulto por perto. E mais estranho ainda, toda vez que passava uma pessoa ali perto, parecia que ninguém mais via ele além de mim. Ele estava com uma camisetinha listrada de azul e branco, uma bermudinha jeans, e corria de um jeito tão alegre, como se estivesse brincando de pega-pega. Mas pega-pega com quem num cemitério? Na hora eu fiquei meio sem saber o que fazer, sabe? Porque aquilo não era normal.
O menino corria sempre para o mesmo lado, em direção aos túmulos mais antigos, e toda vez que eu tentava chegar perto para ver se ele precisava de ajuda, ele sumia. Mas não era um sumir de se esconder, não. Era como se ele virasse fumaça no ar mesmo. O pior é que nesse dia estava um frio danado, daqueles que entram até nos ossos. E mesmo assim o menino estava com aquela roupinha leve, sem agasalho nem nada. Aí eu resolvi perguntar para uma senhora que estava ali perto, cuidando do túmulo da família dela, se ela tinha visto o menino. Mas ela olhou para mim com uma cara estranha e disse que não tinha criança nenhuma por ali. Nessa hora, senti aquele frio na barriga, sabe? Daqueles que a gente sente quando percebe que tem algo muito errado acontecendo. E foi assim por várias semanas. Todo dia, mais ou menos no mesmo horário, lá estava ele, correndo e brincando entre os túmulos. Às vezes eu até escutava uma risadinha, mas era uma risada diferente, meio distante, como se viesse de muito longe. Uma das faxineiras mais antigas do cemitério, quando me viu olhando fixo para os túmulos um dia, chegou perto de mim e disse que já tinha visto esse tipo de coisa antes, que era comum alma de criança ficar por aí, principalmente quando tinha morrido de repente. Ela falou que não era para eu ter medo, que criança não faz mal para ninguém, nem depois que morre. Mas mesmo assim, toda vez que eu via ele, meu coração disparava, minhas pernas ficavam moles e eu sentia aquele arrepio subindo pela espinha. Um dia eu estava arrumando uns vasos de flores perto da parte mais antiga do cemitério e o menino apareceu de novo. Mas dessa vez ele parou de correr e ficou parado na frente de um túmulo bem velhinho, coberto de limo. Na hora eu pensei que era a minha chance de chegar mais perto, então fui andando devagar, bem devagar mesmo, para não assustar ele. Quando cheguei perto do túmulo, o menino já tinha sumido de novo, mas aí meus olhos bateram na foto que tinha no túmulo. Sabe quando seu coração quase para? Foi assim que eu me senti. Na foto tinha um menino igualzinho mesmo ao que eu estava vendo todo esse tempo. A mesma camisetinha listrada, o mesmo cabelinho, até o sorriso era igual. A data mostrava que ele tinha morrido fazia mais de 30 anos, num acidente de carro. Fiquei ali parada, sem conseguir me mexer, sentindo aquele frio subindo pela espinha. Depois desse dia, comecei a reparar que o túmulo estava sempre muito abandonado, sem flores, sem vela, sem nada. Ninguém mais devia ter sobrado da família para cuidar. Aí me deu uma coisa no coração, sabe? Porque criança gosta de brinquedo, né? Mesmo depois que, bem, você entende. Então comecei a levar umas coisinhas para ele. Um carrinho que meu neto não usava mais, umas bolinhas de gude que comprei na vendinha perto de casa. Toda semana eu levava um brinquedo diferente e deixava lá no túmulo. E sabe o mais interessante? As aparições foram ficando mais raras, até que pararam. Mas às vezes, principalmente quando o sol está se pondo, eu ainda escuto aquela risadinha alegre ecoando entre os túmulos. E os brinquedos que eu deixo sempre aparecem em lugares diferentes, como se alguém estivesse brincando com eles durante a noite. Eu perguntei para a faxineira mais antiga do cemitério sobre a história daquele menino. E ela me contou que conheceu a mãe dele, que vinha todo dia no começo, depois que o acidente aconteceu. Era uma senhora bem sofrida, dessas que a gente vê que carrega uma dor muito grande no coração. Ela ficava horas sentada perto do túmulo, conversando baixinho como se o menino ainda estivesse ali. Com o tempo, ela foi ficando doentinha, até que parou de vir. A faxineira disse que depois nunca mais apareceu ninguém da família. Foi aí que eu entendi porque ele ainda estava ali, brincando sozinho. Às vezes a gente pensa que é só a gente que tem medo de alma, né? Mas vai ver que elas também sentem medo, sentem solidão, principalmente quando é criança. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você.
Era uma terça-feira de junho, daquelas bem frias aqui no interior de São Paulo. Acordo cedo todo dia para abrir meu pequeno mercadinho, mas naquele dia específico eu precisei fechar mais cedo, porque tinha o enterro do pai de um amigo muito próximo meu. Nunca vou esquecer aquela manhã. O céu estava todo fechado, com aquelas nuvens escuras que parecem que vão desabar a qualquer momento. Fiquei a manhã toda com um aperto no peito, uma sensação estranha que não sabia explicar. Enquanto organizava as prateleiras e atendia os clientes, não conseguia parar de pensar que algo diferente ia acontecer. Sabe quando a gente sente aquele pressentimento? Foi exatamente assim. O rádio velho que fica tocando na prateleira começou a chiar sem motivo. As luzes piscaram algumas vezes, mesmo não tendo chuva, e até o gato que sempre fica na porta do mercado sumiu naquele dia. Fechei tudo por volta das 2 da tarde e fui direto para o cemitério municipal, que fica numa parte mais alta da cidade, cercado por aquelas árvores antigas que todo cemitério do interior tem. Quando cheguei no cemitério, já tinha bastante gente reunida perto da capela. Todo mundo da cidade conhecia o falecido. Ele era dono da única farmácia do bairro há mais de 30 anos. Fui ajudando como podia, carregando as flores que o pessoal trazia, organizando as cadeiras para os mais idosos sentarem. Foi então que notei uma coisa que começou a me inquietar. Havia uma senhora parada perto de um pé de jambolão, daqueles bem antigos que tem no fundo do cemitério. Ela estava sozinha, meio escondida, usando um vestido azul escuro bem simples e um lenço na cabeça, do jeito que as senhoras mais antigas se vestiam. O que me chamou a atenção é que ela não se juntou com ninguém, não conversou com ninguém, só ficava ali parada, olhando fixamente para o caixão. No começo pensei que podia ser alguma cliente antiga da farmácia, mas tinha algo diferente nela. Mesmo de longe, dava para perceber que ela segurava alguma coisa nas mãos. Parecia ser um envelope amarelado, daqueles bem antigos. O tempo todo que durou o enterro, ela não saiu daquele lugar. Parecia uma estátua. Só seus olhos é que se moviam, acompanhando tudo o que acontecia. Quando o enterro estava terminando e as pessoas começaram a ir embora, aquela senhora finalmente saiu do seu lugar. Ela foi se aproximando bem devagar, olhando para os lados, como se estivesse com medo de alguém ver. Acabei ficando por último, porque estava ajudando a recolher algumas flores que tinham caído no chão. Foi aí que ela chegou perto de mim. Na hora, senti um frio na espinha que não sei explicar até hoje. Ela tinha um cheiro muito forte de café recém-passado, igualzinho ao que minha avó fazia de manhã cedo. A senhora falou comigo numa voz bem baixinha, quase um sussurro, me perguntando se eu podia fazer um favor para ela. Disse que precisava colocar aquela carta junto do caixão, mas não tinha conseguido fazer isso na frente de todo mundo. Olhei bem para ela nessa hora. Seu rosto era bem enrugado, mas tinha uma expressão tão triste, tão aflita, que acabei concordando em ajudar. Ela me entregou o envelope com as mãos tremendo e percebi que estava amarelado, com as bordas meio gastas, como se fosse muito antigo. O coveiro já estava esperando para fechar o túmulo, mas pedi um minutinho para ele. Me aproximei do caixão, que ainda estava aberto, e coloquei o envelope com cuidado ao lado do terço que estava nas mãos do falecido. Quando me virei para avisar a senhora que tinha feito o que ela pediu, tomei um susto. Ela não estava mais lá. Olhei em volta, procurei por todo lado, mas ela tinha sumido completamente. Achei estranho porque o cemitério é grande e aberto. Dava para ver bem longe por causa das lápides baixas. E não tinha como alguém sumir assim tão rápido, ainda mais uma senhora de idade. O sol já estava começando a se pôr, deixando aquela luz alaranjada que faz as sombras ficarem compridas. E confesso que comecei a sentir um certo medo. Mesmo assim, tentei me convencer que ela devia ter ido embora enquanto eu estava distraído, colocando a carta. E fui para casa pensando nisso. Na manhã seguinte, cheguei cedo no mercadinho, como sempre faço. Estava arrumando umas caixas de mercadoria
que tinham chegado quando gelei, em cima da minha mesa, bem no centro, estava o mesmo envelope amarelado que eu tinha colocado no caixão no dia anterior. Não tinha como estar enganado. Era exatamente o mesmo envelope, com as mesmas manchas nas bordas, o mesmo tom amarelado do papel antigo. Fiquei parado olhando para aquilo sem conseguir me mexer, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. A porta do mercado estava trancada, do jeito que deixei na noite anterior. As janelas todas fechadas, e nada mais estava fora do lugar. Só aquele envelope ali, como se alguém tivesse colocado durante a noite. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegar o envelope, e quando virei ele, vi que estava fechado, exatamente como estava antes de eu colocar no caixão. Passei o dia todo inquieto, não conseguia parar de pensar naquilo. No final da tarde, depois de fechar o mercado, resolvi ir até o cemitério para tentar entender o que estava acontecendo. Encontrei o coveiro, um senhor que trabalha lá há mais de 40 anos, e mostrei o envelope para ele, perguntando se por acaso ele tinha visto aquela senhora de vestido azul e lenço na cabeça. O rosto dele mudou na hora. Ele pegou uma cadeira, me mandou sentar e começou a me contar que conhecia sim aquela senhora. Disse que ela era esposa do falecido da farmácia, mas que tinha morrido há mais de 10 anos, muito antes dele. O coveiro me contou que ela sempre ia na farmácia comprar remédio para pressão alta e que todo mundo conhecia ela por causa do cheiro forte de café que tinha, porque passava café o dia inteiro. Senti meu corpo inteiro gelar quando ele completou dizendo que ela sempre usava um vestido azul escuro e um lenço na cabeça. Era sua marca registrada na cidade. Saí do cemitério naquele dia sentindo minhas pernas bambas, querendo acreditar que tinha alguma explicação normal para tudo aquilo. Voltei para casa segurando aquele envelope sem coragem de abrir, pensando em tudo o que tinha acontecido. Fiquei a noite toda acordado, olhando para ele em cima da mesa da cozinha, lembrando do jeito que a senhora tinha me pedido o favor, da expressão preocupada no rosto dela, do cheiro forte de café. De madrugada, depois de muito pensar, resolvi que precisava ver o que tinha dentro daquela carta. Quando abri o envelope, encontrei uma folha de papel antiga, toda amarelada igual ao envelope. Era uma carta de amor, escrita à mão, que a senhora tinha escrito para o marido antes de morrer. No final da carta, ela dizia que sempre ia esperar por ele, não importava quanto tempo demorasse. A data no final da carta era de 1999, exatamente o ano que o coveiro tinha me falado que ela tinha falecido. Acho que estou precisando contar uma coisa que aconteceu comigo no cemitério onde eu trabalho, lá na cidade do interior. Nem gosto muito de lembrar disso, mas preciso botar para fora porque isso está me consumindo por dentro há anos. Era uma terça-feira de agosto de 2008, daquelas bem frias que faz no sul, sabe? Eu tinha chegado mais cedo naquele dia porque tinha um enterro marcado logo de manhã. A neblina estava tão baixa que mal dava para enxergar 2 passos na frente. Aí eu fui fazer meu serviço como sempre, verificando as sepulturas, limpando as folhas que caíam das árvores, acendendo as velas que o pessoal deixava para os seus falecidos. No cemitério a gente sempre respeita muito essas coisas, porque mexer com os mortos não é brincadeira. Minha mãe sempre dizia que tem que ter muito respeito, porque a qualquer hora eles podem querer se comunicar com a gente. Naquele dia estava tudo mais quieto que o normal. Até os passarinhos que sempre faziam aquela cantoria nas árvores do cemitério pareciam ter sumido. Era como se até os bichos estivessem sentindo que tinha alguma coisa diferente no ar. O enterro da manhã aconteceu sem nenhum problema, mas desde cedo eu já estava com uma sensação estranha, aquele aperto no peito que a gente sente quando vai acontecer alguma coisa ruim. Meu colega de trabalho, que cuida do turno da manhã comigo, até comentou que estava sentindo a mesma coisa.
Ele é dessas pessoas que conhece de tudo quanto é simpatia e reza. E me disse que quando o tempo fica desse jeito, com essa névoa grossa que não vai embora, é porque tem alma penada querendo fazer contato. Na hora eu não dei muita importância, porque depois de tanto tempo trabalhando ali, já tinha escutado todo tipo de história. Mas agora eu sei que devia ter prestado mais atenção nos sinais que estavam aparecendo. Foi aí que chegou a hora do meu turno da noite. Já fazia uns 15 anos que eu trabalhava nesse horário e todo mundo sempre me perguntava se eu não tinha medo de ficar sozinho no cemitério. Eu sempre respondia que não, que já estava acostumado. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu comecei a sentir um medo diferente. Quando deu umas 11 horas, eu estava fazendo minha ronda de sempre, checando se estava tudo em ordem. A névoa tinha ficado ainda mais forte e a luz dos postes mal conseguia atravessar aquela escuridão toda. Aí foi que eu comecei a ouvir um barulho estranho vindo da parte mais antiga do cemitério, onde ficam aqueles túmulos das famílias tradicionais da cidade. No começo, pensei que fosse só o vento batendo nas árvores, porque isso é comum de acontecer. Mas conforme eu fui me aproximando, percebi que o som era diferente. Parecia alguém falando baixinho, tipo um sussurro. Quando eu cheguei mais perto, foi que eu vi aquela cena que nunca vou esquecer na minha vida. Tinha um homem sentado na beira de um dos túmulos mais antigos. Ele estava todo arrumado, usando um terno preto que parecia novo, e segurava um livro enorme nas mãos, desses bem grossos e antigos. A luz do poste mal chegava até lá, mas dava para ver que ele estava mexendo a boca, falando umas palavras que eu não conseguia entender direito. O mais estranho é que mesmo com todo aquele frio, ele não demonstrava estar sentindo nada. Fiquei parado um tempo só observando, tentando entender o que estava acontecendo. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia escutar nas minhas orelhas e minhas pernas começaram a tremer. Nessa hora, lembrei do que meu colega tinha falado mais cedo sobre os sinais e senti um arrepio tão forte que quase deixei cair a lanterna que estava na minha mão. Aí eu tomei coragem e comecei a chegar mais perto, porque era minha obrigação verificar o que estava acontecendo ali. Conforme eu ia me aproximando, o ar ia ficando cada vez mais gelado. Parecia que eu estava entrando numa espécie de geladeira. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia segurar a lanterna direito. Quando cheguei mais ou menos uns 5 metros dele, criei coragem e falei: "Ô moço, o cemitério já está fechado faz tempo." Foi nessa hora que aconteceu uma coisa que me deixou completamente arrepiado. Ele parou de falar aquelas palavras estranhas e, bem devagar, virou a cabeça na minha direção. Mas ele não olhou para mim, sabe? Ele só levantou o braço e apontou para o céu. Nessa hora, um vento muito forte começou a soprar, e quando eu olhei para cima, vi um bando de corvos pretos voando em círculo bem em cima da gente. Não era normal ter corvo àquela hora da noite, ainda mais tantos juntos daquele jeito. Na hora, senti que precisava buscar ajuda. Saí correndo o mais rápido que pude até a guarita onde ficava o telefone, para ligar para o meu supervisor. Minhas pernas tremiam tanto que eu quase caí umas 2 vezes no caminho. Consegui falar com ele, que disse que ia chamar a polícia e vinha correndo para o cemitério. Fiquei uns 10 minutos esperando, que pareceram uma eternidade. Quando eles chegaram, voltamos todos juntos para o lugar onde eu tinha visto o homem. Mas quando chegamos lá, não tinha mais ninguém. O homem tinha sumido completamente, como se nunca tivesse estado ali. Os corvos também tinham desaparecido e o céu estava limpo agora. Mas tinha uma coisa que provava que eu não tinha imaginado tudo aquilo. O túmulo onde ele estava sentado estava aberto, com a tampa jogada para o lado. E em volta da sepultura tinha várias marcas de mãos, como se alguém tivesse posto as mãos em brasa ali, deixando a pedra toda queimada e preta. Todo mundo ficou em choque quando viu aquelas marcas. O supervisor, que trabalha há mais de 20 anos no cemitério, disse que nunca tinha visto nada parecido na vida dele.
A polícia fez um relatório, tirou um monte de foto, mas ninguém conseguiu explicar o que tinha acontecido ali. O mais impressionante é que aquele túmulo era de uma família muito antiga da cidade e tinha mais de 100 anos. Quando foram verificar dentro dele, viram que o caixão estava intacto, fechado, como se ninguém tivesse mexido. Mas em cima da tampa do caixão tinha um símbolo estranho desenhado. Parecia uma estrela torta, feita com carvão. O delegado mandou chamar um pessoal especializado para investigar, mas ninguém conseguiu descobrir que tipo de símbolo era aquele, nem como tinham feito aquelas marcas de queimado na pedra do túmulo. Depois daquele dia, muita coisa mudou no cemitério. Instalaram mais câmeras, colocaram mais guardas, mas nunca mais aconteceu nada parecido. O estranho é que toda vez que eu passo perto daquele túmulo, mesmo depois de tantos anos, sinto aquele mesmo frio na espinha. As marcas de queimado continuam lá até hoje. Ninguém conseguiu limpar, por mais que tenham tentado. De vez em quando, principalmente nas noites mais frias, eu ainda escuto uns barulhos estranhos vindo daquela direção, como se alguém tivesse sussurrando. Mas agora eu nem chego perto. Aprendi que tem coisas nessa vida que é melhor a gente não tentar entender. Só sei que depois dessa noite, nunca mais duvidei das histórias que o povo conta sobre o cemitério. Tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar, e talvez seja melhor assim mesmo. Cara, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo lá no cemitério, e até hoje eu fico arrepiado só de lembrar. Era 2005, eu já tinha uns 60 anos na época, e trabalhava lá desde os anos 80, então já estava mais do que acostumado com aquele lugar. O cemitério era tranquilo, sabe? Aquele silêncio que só tem lá, de vez em quando o vento batendo nas árvores, mas nada demais. Eu cuidava dos túmulos, fazia os serviços de manutenção e até gostava daquela paz. Mas teve um dia que mudou tudo. Era uma noite de sexta-feira, já estava escuro e eu tinha ficado até mais tarde para arrumar umas coisas. Aí, quando estava indo embora, ouvi um barulho estranho vindo da parte mais antiga do cemitério. Eu pensei, deve ser algum gato ou coisa assim. Mas resolvi dar uma olhada mesmo assim, porque não gosto de deixar nada fora do lugar. Quando cheguei perto, vi um cara agachado em cima de um túmulo antigo, daqueles bem abandonados, sabe? Ele estava com um galo nas mãos e eu nem tive tempo de pensar direito, porque do nada ele cortou o pescoço do bicho. Cara, foi tão rápido que eu fiquei paralisado. O sangue escorreu pelo túmulo e o homem acendeu umas velas em volta como se fosse algum ritual. Aí ele virou para mim e sorriu. Um sorriso tão frio que eu senti um calafrio na espinha. Ele não falou nada, só levantou e foi embora, calmamente, como se não tivesse feito nada de errado. Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Meu coração estava batendo tão forte que eu até sentia no pescoço, sabe? Olhei para o galo morto, para as velas acesas e para o túmulo todo sujo de sangue. Aquele túmulo era antigo, daqueles que ninguém mais visitava, com a lápide quase coberta de musgo. Eu nunca tinha visto ninguém mexer ali, muito menos fazer uma coisa daquelas. Aí eu pensei em limpar tudo, mas algo me segurou. Não sei explicar. Era como se tivesse uma energia pesada no ar, uma coisa que me deixou com medo de tocar em qualquer coisa. Decidi que era melhor ir embora e deixar para resolver no dia seguinte, quando estivesse mais claro. No caminho de volta, eu não conseguia parar de pensar naquele sorriso do cara. Era como se ele tivesse me desafiado, sabe? Tipo, eu tô aqui fazendo isso e você não vai fazer nada. Quando cheguei em casa, minha esposa percebeu que eu estava estranho e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei para ela, mas ela não acreditou muito. Disse que eu devia ter imaginado coisa por causa do cansaço. Só que eu sabia que não era imaginação.
Aquela cena ficou na minha cabeça o tempo todo e eu mal consegui dormir naquela noite. No dia seguinte, eu voltei ao cemitério cedo, ainda com aquela sensação ruim na barriga. Quando cheguei no túmulo, o galo ainda estava lá, mas as velas tinham apagado. O sangue já estava seco e o cheiro era forte, daqueles que grudam no nariz. Eu peguei uma pá e um balde para limpar tudo, mas quando me aproximei, senti um frio estranho, mesmo com o sol já alto. Aí, eu olhei para a lápide e percebi que tinha algo escrito nela que eu nunca tinha visto antes. Era uma frase em latim, algo como Requiem aeternam, que eu sei que significa descanso eterno. Só que eu juro que aquilo não estava lá antes. Eu fiquei com medo de mexer naquilo, mas como era meu trabalho, acabei limpando tudo. Enterrei o galo num canto do cemitério e lavei o túmulo com água. Só que, a partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu ouvia passos atrás de mim quando estava sozinho, e as velas que eu apagava de noite apareciam acesas de manhã. Uma vez, eu vi uma sombra passando rápido entre os túmulos, mas quando fui olhar, não tinha ninguém. Minha esposa até brincou que eu estava ficando velho e imaginando coisas, mas eu sabia que não era só isso. O pior foi quando eu descobri que aquele túmulo antigo era de uma pessoa que tinha morrido em circunstâncias estranhas. Lá nos anos 40, um dos moradores mais velhos da cidade me contou que o cara que estava enterrado ali tinha sido acusado de bruxaria e que muita gente evitava falar sobre ele até hoje. Aí eu comecei a pensar se aquele ritual que eu vi tinha alguma coisa a ver com isso. Será que o homem que matou o galo estava tentando invocar alguma coisa? Ou pior, será que ele conseguiu? Eu não sabia, mas cada dia que passava, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Depois de um tempo, as coisas estranhas pararam de acontecer. Mas eu nunca mais consegui esquecer aquela noite. Até hoje, quando passo perto daquele túmulo, sinto um arrepio. Eu nunca mais vi o homem do ritual e nunca soube quem ele era ou o que ele queria. Só sei que aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não consigo explicar. Às vezes, eu fico pensando se aquilo foi real ou se eu só imaginei tudo. Mas o galo, o sangue e as velas eram reais demais para ser só coisa da minha cabeça. E o pior é que eu nunca vou saber a verdade.